Um assunto inundou as redes sociais e pressiona agora os parlamentares. É a escala de trabalho 6x1. A proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada 6x1 alcançou o número mínimo de assinaturas para começar a tramitar na Câmara. Que essa PEC já possui 134 assinaturas. Ela acabou de postar nas redes sociais. Conseguimos, graças à mobilização da sociedade em todo o Brasil, ultrapassamos as 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC contra a escala 6x1. Um fazendeiro tinha um burro que era muito preguiçoso. Esse burro não gostava de trabalhar. Ele não servia como animal de carga e também não servia como um veículo para o fazendeiro se locomover. Até um dia que aquele homem teve uma ideia genial. Eu vou amarrar uma cenoura na frente dos olhos desse burro e esse burro vai começar a andar. Pro burro, aquela cenoura que foi colocada na frente dos olhos dele estava muito próxima, né? Ela parecia até possível de ser alcançada. Parecia possível de ser atingida. Então ele permanece andando e trabalhando para o fazendeiro por toda a vida dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua cenoura? Qual que é a promessa impossível que fizeram para você e te mantém preso lá no seu político de estimação? Eu já sei. Pelo menos eu sei a que fizeram em 2024. Foi o fim da escala 6x1. Um assunto inundou as redes sociais e pressiona agora os parlamentares. É a escala de trabalho 6x1. Em 2024, os políticos só falavam sobre o fim da escala 6x1. Que essa PEC já possui 134 assinaturas. Agora, ninguém mais fala no assunto. Você vê todos os políticos calados e falando, não, deixa pra depois, né? Depois a gente fala. O que não dá pra ficar pra depois é os afastamentos que tem no trabalho por causa de burnout. A notícia, afastamento por síndrome de burnout cresceu 1000% em relação a 2014. Abre aspas, estima-se que 40% das pessoas economicamente ativas sofram de burnout, aponta Alexandrina Meleiro, médica, psiquiatra e porta-voz da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Mas sabe qual que é a parte mais engraçada da PEC 6x1? É que eles já colocaram esse assunto em discussão 30 vezes. Na verdade, em média, uma vez por ano. Todo ano, na verdade, os deputados aparecem falando que vão acabar com a escala 6x1 e nada muda. Por quê, Daniel? Porque prometer o fim da escala 6x1 é uma estratégia. É uma estratégia que os deputados que você escolheu usam pra fazer você de bobo. Ah, Daniel, como assim? Fica até o final desse vídeo porque hoje você vai entender por que a escala 6x1 é um sonho que não vai se realizar até 2050, pelo menos. Por que a PEC 6x1 tá congelada no tempo, ninguém mais fala dela e todo mundo tá querendo deixar pra depois. Você vai entender também o janjômetro, o termômetro de gastos da esposa do presidente Lula, que já tá em quase 70 milhões de reais. Mas, pra você entender tudo isso, você vai ter que ficar até o final do vídeo, porque hoje nós vamos falar do fim da escala 6x1, a cenoura dos deputados. No dia 9 de novembro de 2024, a deputada Erika Hilton postou esse tweet aqui, ó. Fim da escala 6x1. A PEC está avançando. Muita gente sofre ou já sofreu com essa escala no Brasil. O Rick já trabalhou em farmácia. Eu já trabalhei numa fábrica de salgadinhos. E assim como a grande maioria das pessoas que trabalharam ou trabalharam na escala 6x1, nós concordamos. Ela é desumana. Que lindo. Quase chorei. Promessa é dívida, né? Então os brasileiros começaram a cobrar. É o fim da escala 6x1. Manifestantes vão às ruas pelo fim da escala 6x1, diz a notícia. Uma outra notícia diz, a Avenida Paulista tem manifestações contra a escala 6x1. Promessa feita, manifestações, brasileiros na rua, o Brasil começou a sonhar. Que lindo. Todo mundo sonhando com o fim da escala 6x1. Ninguém tava falando de nenhum outro assunto. O povo tava fazendo muita pressão e aí no dia 13 de novembro de 2024 a notícia, PEC ultrapassa o número mínimo de assinaturas e já pode tramitar. São 194 os parlamentares que deram aval à tramitação da proposta de Erika Hilton. A deputada precisava de 171 signatários. Meu Deus do céu, o sonho vai virar realidade. No dia 13 de novembro só falava, é o fim da escala 6x1, a PEC vai avançar, meu Deus. Aí, dia 14, que era um dia depois, era dia de Fantástico. Todo mundo tava pensando que o Fantástico ia falar disso, que a PEC já pode tramitar. E aí o assunto principal do Fantástico nesse dia foi a religião da Janja. Constante ao lado de Lula. Rosângela da Silva, que prefere ser chamada de Janja.
Abre aspas. Ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho, afirma Janja sobre intolerância religiosa. Na verdade o pessoal tava fazendo era piada com a Janja. Nós vimos algumas piadas na internet perguntando se na religião da Janja eles ensinam a mentir. Sabe por quê? Porque na hora da Janja burlar as regras da polícia pra visitar o Lula na cadeia, ela falou pro guarda da cadeia que era advogada do Lula. Abre aspas. Em 30 de julho de 2018, Janja visitou Lula apresentando-se como advogada. Ai, Daniel, ninguém quer saber se a Janja mentiu pros policiais, mentiu pra polícia pra ver o Lula na cadeia quando ele tava preso. Se ela não é nem formada em advocacia e sim em economia, mas mentiu lá. Ninguém quer saber disso. O pessoal quer saber do fim da escala 6x1. Beleza, então veio a notícia. Discussão sobre o fim da escala 6x1 deve ficar pra 2025, diz Erika Hilton. Abre aspas. Parlamentar afirma preocupação com o pequeno empreendedor e busca momento certo pra tramitação no Congresso Nacional. Oh, meu Deus, ela tá esperando o momento certo. E quando que vai ser o momento certo, no caso? Eu acho que nunca. Daniel, não tem como não ser nunca. Eu confio na Erika Hilton. Sim, você confia na Erika Hilton e confio também nas outras 29 vezes que os outros 29 deputados prometeram isso pra você. A notícia: no Congresso, 29 projetos já tentaram reduzir a jornada de trabalho do brasileiro. Palmas. Dos 29 projetos, todos recolheram todas as assinaturas, só que eles não falaram assim não, vai ficar pra depois, igual a Erika Hilton. Não, eles começaram a tramitar. E a maioria foi arquivado porque ninguém mais falou disso, igual a Erika Hilton tá fazendo nesse momento. Daniel, eu acho que o que você tá falando não é verdade. Então lê a notícia. Abre aspas. Somente no século XXI, ou seja, de 2000 a 2024, a média é de quase um texto desses foi apresentado por ano. 20 no total. Beleza. Aí a nossa digníssima Erika Hilton tentou emplacar o projeto número 30, mas ela não pode ser considerada como a 30ª deputada que está tentando fazer isso e deixa pra depois, porque depois de recolher todas as assinaturas, ela falou: voltarei a falar desse assunto só em 2025. Beleza. Daniel, mas ela vai voltar mesmo, porque existem países que a jornada 6x1 já é ilegal. Sim, você sabe quais países que são? É a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Sabe quantos habitantes tem lá? A Suécia tem 10 milhões de habitantes. A Noruega e a Dinamarca, cada uma tem 5 milhões de habitantes. No Brasil, a notícia: cresce o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego, diz governo. Abre aspas. Brasil tem 5,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nessa situação. Então, se juntar toda a população de um país que proibiu a escala de trabalho 6x1, no Brasil nós temos mais jovens entre 14 e 24 anos que não trabalham, não estudam e não procuram emprego. Aí também tem outra diferença além disso. O governo desses 3 países não precisa fazer a população deles trabalhar num sistema de quase escravidão para bancar os privilégios dos políticos. Por quê? Porque Dinamarca, Noruega e Suécia são governadas cada uma por um rei. Na Suécia nós temos o rei Carlos XVI. Na Noruega, o rei Haroldo V. Na Dinamarca, o rei Frederic X. Eita, a monarquia não parece ser uma coisa tão ruim agora, né? Porque o povo tem que trabalhar para sustentar os privilégios só de um rei. Não precisa trabalhar para sustentar milhares de políticos como no Brasil. A notícia: cada parlamentar brasileiro custa 5 milhões de dólares. Com dólar a R$6, quase 7, vai custar tipo 33 milhões de reais por ano. E adivinha quem que sustenta isso? A jornada de trabalho que você cumpre. A jornada 6x1. A notícia: cada parlamentar custa aos cofres públicos 528 vezes a renda média do brasileiro, aponta a pesquisa. Aqui no Brasil, nós precisamos juntar 528 cabeças de gado para bancar um político. Precisa da jornada 6x1. Esse é um dos motivos que ela não vai acabar. Por quê? Na monarquia, não custa tão caro manter o rei. No Brasil, tem que ter muita gente trabalhando para manter os privilégios dos políticos que você elegeu. E também tem outro motivo. O Brasil, se você não sabe, tá mais quebrado do que nunca. Entendeu? Não tá não. Pra você que não entende política, eu vou te explicar. Da maneira mais simples possível, existe uma medida de pobreza. E essa medida se chama preço do dólar. Quanto mais alto é o valor do dólar em comparação com a moeda do país, mais pobre é. No Brasil, o dólar está
R$6,30, quase R$7. Então o Brasil precisa trabalhar. E com o que o Brasil trabalha, Daniel? Vou te contar com o quê. Primeiro, a notícia das Nações Unidas. O mundo precisará produzir 70% mais alimentos até 2050, calcula a ONU. O Brasil percebeu que o mundo vai ter que quase dobrar a produção de alimentos até 2050. E o que o Brasil decidiu fazer? A CNN conta, Brasil virou o celeiro do mundo e já lidera exportações mundiais de 7 alimentos, diz BTG. Abre aspas, com pouco mais de 200 milhões de habitantes, o país hoje produz alimentos suficientes para necessidades calóricas de aproximadamente 900 milhões de pessoas, equivalendo a 11% da população global. Continua a notícia. De acordo com o levantamento do banco, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, 56% das exportações totais, milho, 31%, café, 27%, açúcar, 44%, suco de laranja, 76%, carne bovina, 34% e carne de frango, 33%. Além disso, é vice-líder nas vendas de outras duas commodities, etanol e algodão. E 50,8% de tudo que o Brasil vende para o resto do planeta Terra é agronegócio. Ou seja, o Brasil, para conseguir ter dinheiro, pagar as contas e ter renda para os brasileiros, vive de agronegócio. O motor da economia brasileira é o agronegócio. Agora, com o dólar a R$7, você acha que os fazendeiros vão querer vender a picanha prometida por $100 aos americanos ou vão querer vender por R$100 aos brasileiros? Para competir com o americano, você vai ter que pagar R$700 no seu quilo de picanha. Não é exatamente assim que funciona, mas você entendeu um dos motivos que fazem o dólar fazer faltar comida aí na sua casa. Daniel, beleza, eu entendi que o dólar tá altíssimo, eu entendi que o Brasil está quebradíssimo e eu entendi que o agronegócio é o que está trazendo dinheiro pro povo. O que eu não entendi é por que a jornada 6x1 nunca vai acabar aqui no Brasil? Vou te contar. De todos os empregos que existem, a notícia: agronegócio gera 38% dos empregos do Brasil. Lindo. Então, quase metade dos empregos está no agronegócio. Você sabe onde que a carga horária de trabalho é a maior de todas? Também no agronegócio. Segundo a CPEA, gira em torno de 40,57 horas por semana. Seguido por 40,24 na indústria, os insumos 39,29, a agropecuária 37,66. Então, um dos maiores motivos disso ser uma mentira é que o agronegócio, que gera metade dos empregos do Brasil, trabalha quase sempre na jornada de trabalho 6x1. Ah, Daniel, mas aí é só deixar o agronegócio sozinho trabalhando no 6x1 e o resto do Brasil vai trabalhar na escala 5x2 ou 4x3. Isso é impossível, tá? A notícia. Economista diz que o problema, a proposta de Erika Hilton, é redução da jornada de trabalho com os mesmos salários. Ai, Daniel, eu não entendi essa notícia. Eu vou simplificar. Para você entender onde está o problema, vamos lá ler o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, dos outros 29 textos que a deputada Erika Hilton colocou lá. Abre aspas. Artigo 7. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Simplificando o que a gente leu, 36 horas de trabalho é o máximo que um trabalhador vai poder exercer na profissão e 4 dias de trabalho são os dias máximos de trabalho. Hoje, 44 é o máximo e 6 dias são os dias máximos. Qual que é a diferença, Daniel? De 44 horas, que é o atual, vai passar para 36 horas de trabalho máximo por semana. E de 6 dias de trabalho, que é o máximo, vai passar para 4 dias de trabalho por semana. Entendido isso, agora nós vamos fazer o cálculo que com certeza nenhum dos 29 deputados antes da Erika fez e com certeza a Erika, que só deu Ctrl+C, Ctrl+V no texto dos outros, também não fez esse cálculo. Para quem gosta de matemática, a edição deixou o cálculo aí na tela. Mas no final das contas, a mudança é bem simples. A cada 4 funcionários que as empresas têm, elas vão ter que contratar mais um funcionário para cobrir as horas a menos e os 2 dias a menos. 4 funcionários
funcionários aumentando 1 se traduz no aumento de 25% na quantidade de funcionários de todas as empresas para se manterem abertas. Ai, Daniel, mas isso é ótimo, vai gerar emprego. Sim. Quantos empregos que vai gerar? Para descobrir quantos empregos vai gerar, vamos começar pelo agronegócio, que é o motor da economia. A notícia: agronegócio emprega 28,6 milhões de pessoas no segundo trimestre do ano. A cada 4 funcionários vai precisar de 1 a mais, certo? Então é um aumento de 25%. Outra coisa que a gente vai precisar saber é quanto dinheiro um funcionário do agronegócio ganha. Aí tem a notícia aí: o valor médio que um trabalhador do agronegócio recebe é 2.248. Pronto. Ai, Daniel, então é só colocar o aumento de 25% no número de funcionários e também multiplicar isso pelo salário que esses funcionários vão receber, correto? Só um detalhe. Notícia: funcionários que ficam menos de 1 ano no cargo custam para a empresa 2,8 vezes o salário bruto da carteira de trabalho. Estudo da FGV mostra que o trabalhador com salário de R$ 730 custa mensalmente R$ 2.000 para a indústria. Para descobrir o custo que vai ter com essa mudança, você não pode multiplicar só pelo salário, porque o trabalhador custa 3 vezes o salário que ele ganha. Então, para fazer o cálculo, não dá para simplesmente aumentar 25% no número dos funcionários e colocar que vai ser R$ 2.000 de gasto, porque o funcionário recebe 2.000 de salário, mas custa para a empresa 3 vezes o que ele recebe. Aí, Daniel, mas por que custa tudo isso? Porque aqui tá o gasto da empresa com segurança do trabalho, o gasto da empresa com se manter aberta, o gasto da empresa com o veículo do funcionário, o gasto de 20% de INSS, de 1 a 3% do seguro de acidente, 2,5% de salário de educação, 20% correspondente ao descanso semanal remunerado, 8,33% correspondente ao 13º, 3,3% para o Sistema S, Sebrae, Senai ou SESI, 11% correspondente a férias, levando em conta um salário por ano somado de 1/3 de abono. Mas para ser bem exato no meu cálculo, eu vou usar o número que tem na notícia, que é: o funcionário custa 2,8 vezes o que ele ganha. Então, 28,6 milhões de funcionários, um aumento de 25%. Nós precisamos contratar mais 7.150.000 funcionários que vão receber um salário de R$ 2.248 por mês. Mas o custo para a empresa vai ser de 2,8 vezes a mais que isso, ou seja, R$ 6.294,40 por mês de custo somente para o agronegócio. O cálculo é simples: 7.150.000 funcionários vezes R$ 6.294,40 por mês vezes 12 meses por ano, totalizando 540 bilhões, 59.520.000 reais de custo a mais só para o agronegócio se manter aberto com a mesma quantidade de horas trabalhadas que eles já fazem hoje. Ai, Daniel, mas os fazendeiros são muito ricos, eles ganham muito dinheiro. Você sabe quanto que todos os fazendeiros do Brasil ganharam em 2024? A notícia: PIB do agronegócio mantém queda no segundo trimestre, acumulando recuo de 3,5% em 2024. Abre aspas: com base nesse desempenho parcial, o PIB do agronegócio brasileiro pode alcançar 2,5 trilhões em 2024. O PIB é o todo o dinheiro que as empresas do agro movimentaram. Então, todas as empresas de agro juntas faturaram 2,5 trilhões em 2024. Elas vão ter um gasto, Daniel, de 500 bilhões. Dá para pagar todo mundo e ainda sobra dinheiro. Você só se esqueceu dos 28.600.000 que já trabalham. E nós temos que fazer esse mesmo cálculo para os 28.600.000 funcionários que existem hoje. Vai dar 2 trilhões, 160 bilhões, 238 milhões e 80 mil reais só para manter o agro aberto hoje. 2 trilhões e meio de venda, 2 trilhões 160 milhões de custo. Ai, Daniel, mas ainda sobrava 440 bilhões, dá para contratar! Pois é, mas eu nem calculei o custo do fertilizante, do agrotóxico, do alimento pro gado, o custo com a semente, o custo da plantação, o custo do transporte, o custo do aluguel, o custo dos equipamentos, o custo do arrendo de terra, o custo da armazenagem, do combustível, das licenças ambientais, das licenças para gado e por aí vai. Daniel, então matematicamente é impossível o 6 em 1 se tornar realidade. Não, matematicamente é possível, fazendo uma coisa: deixando o povo mais pobre. Como assim, Daniel, deixar o povo mais pobre? O nome disso é inflação. No dia que a escala 6 por 1 acabar, as empresas, para se manterem abertas, vão decidir aumentar o preço. O empresário vai pensar assim: nós faturamos 2 trilhões e meio e agora
como a jornada 6x1 acabou, eu vou ter que ter 500 bilhões de custo a mais. Ou seja, o meu custo, que era 2 trilhões e 100, vai para 2 trilhões e 600. Como é que eu vou fazer para não ter 100 bilhões de reais de prejuízo? Matemática. 0,5 trilhões a mais de custo significa 20% de custo a mais sobre o que eu já faturo. Então, se eu aumentar os preços em 20%, eu não vou ter prejuízo. Só que aí o empresário pensa assim, bom, eu tive que pensar, fazer logística, abrir vagas, contratar, vou ter que treinar, vou ter que aumentar em 25% a quantidade de funcionários que eu tenho. Vai me gerar um custo de 500 bilhões, que vai ser 20% a mais do que eu já ganho. Se eu subir o preço 20%, eu vou ter trabalhado e contratado todo mundo sem ganhar nada. Então, deixa eu ajustar aqui de 20 para 25%. Aí, finalmente, a matemática se ajustou. Os empresários têm que contratar 25% a mais de funcionários, então eles aumentam o preço 25%. O arroz fica mais caro, o óleo de soja fica mais caro, a carne fica muito mais cara. Todas as empresas do Brasil tiveram que contratar um funcionário a mais a cada 4 que já tinham. Comer fora de casa, muito mais caro. Porque além do agronegócio ter aumentado a comida, os restaurantes, os fast foods, as hamburguerias também tiveram que aumentar os funcionários. Todo mundo aumentou o preço para continuar aberto. Você acabou de entender matematicamente o que significa a inflação e como o projeto da Erika Hilton te deixa mais pobre hoje. Beleza, Daniel, já entendi que seria um desastre pro Brasil se a escala 6x1 acabasse. Mas se eles sabem que isso não vai acontecer nunca, por que todos os políticos da esquerda ficaram falando disso o dia inteiro? E por que eles fizeram 30 vezes seguidas a mesma promessa e todo ano eles prometem a mesma coisa, de acabar com a escala 6x1, sabendo que isso é impossível? É porque, enquanto eles apontam essa cenoura para você olhar, você não vai olhar pro 1,5 bilhão de reais que o governo Lula gastou em hotel e passagem só nos primeiros 6 meses de 2024, o maior gasto em 10 anos. Enquanto a Rede Globo fala da religião da Janja, você não percebe que só nos últimos 2 anos de governo Lula, eles receberam 177 milhões de reais em comerciais. Se não tivesse essa cenoura dos deputados para distrair os burrinhos que são os brasileiros, você ia prestar atenção em que lugar? Talvez nos 33 milhões e meio de reais que o governo mandou para pagar o show Janja Palusa. A notícia: Itaipu e Petrobras deram 33,5 milhões para Janja Palusa e G20. Outras estatais omitem os valores. Ou talvez você ia olhar, sei lá, pros 4 mil reais que a Janja gastou por hora desde que o Lula foi eleito. Ou talvez você ia olhar pro Lula quando ele falou que ele não se sente um frustrado porque ele é pobre. Patrimônio do ex-presidente de 7,4 milhões. Um pobre que a esposa gasta 4 mil por hora durante 2 anos. E que só o coquetel da posse custou 6,6 milhões. Realmente. E um pobre que fala que é muito feio gastar dinheiro com a guerra enquanto milhões passam fome. Eu concordo com você, senhor pobre presidente Lula. Só que aqui no Brasil, em 2024, a fome atinge 8,4 milhões de pessoas. Mostra estudo da ONU. Beleza, é feio gastar dinheiro com guerra enquanto milhões passam fome. Mas será que é bonito a sua esposa sozinha gastar 4 mil reais por hora durante 2 anos seguidos, enquanto 8 milhões e meio passam fome no Brasil? Mais que a sua esposa, só o senhor. A notícia: Lula gastou 65,9 milhões em 62 dias de viagem ao exterior em 2023. Abre aspas. É como se o governo tivesse desembolsado 1 milhão de reais para cada dia fora do Brasil. Despesas não incluem os voos da FAB. É feio gastar dinheiro com guerra enquanto milhões passam fome, mas com certeza é lindo gastar 1 milhão de reais por dia em 60 dias, enquanto 8 milhões e meio passam fome aqui no Brasil. Enquanto a gente tá discutindo o fim da jornada de trabalho 6 em 1, o governo tá esbanjando o dinheiro que ele levou de você com impostos. Mas pode ficar tranquilo, no meio de todas essas mentiras, gastos, é a esposa do presidente gastando 4 mil por hora pra lá, é o presidente gastando 1 milhão por dia pro outro lado. No meio de tudo isso, a discussão sobre a jornada 6 de 1 ficou para 2025. Mas em 2026, nós temos eleições. Lembra de votar nos mesmos deputados que você já votou agora. Desse jeito, nós, brasileiros, vamos manter a cenoura na frente dos nossos olhos de burro. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.